Paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aí felizes por mais um trimestre da nossa EBD. Estamos iniciando aí o quarto com um assunto maravilhoso que fala sobre servindo a Deus com alegria. Então, todos os temas que nós iremos trabalhar nesse trimestre vai falar da felicidade, das promessas que tem em relação a essa alegria em servir ao nosso Deus. Hoje, o nosso tema é sobre felizes os que têm prazer na lei do Senhor. Amém? Vamos então iniciar com uma oração? Fecha os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula, meu Pai, da EBD, que o Senhor possa, Senhor, durante esse momento, esses minutos, falar ao coração de nossas crianças, falar comigo também, Senhor. Pai amado, nos usa como instrumento nas Tuas mãos e que a Tua palavra, Senhor, nós sabemos que ela não volta vazia, Pai. Possa haver transformação, Senhor, na vida das nossas crianças, meu Pai. Que elas possam compreender a Tua palavra e desejar a cada dia mais conhecer, Senhor, as Tuas Escrituras, Senhor. Fale conosco, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Para a nossa aula é necessário, que você esteja com a Bíblia Sagrada. A minha já está aqui. E você também vai precisar de um caderno, um lápis, para você anotar o que você acha importante aí para o seu crescimento espiritual. Amém? Então, como vocês viram, o nosso tema são felizes são aqueles que têm prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor, nós sabemos que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é um manual para as nossas vidas e nós adquirimos sabedoria quando nós temos o prazer em ler, o prazer em obedecer, o prazer de fazer a vontade de Deus e fazer tudo o que agrada a Deus. E como a gente sabe o que agrada a Deus? Através dos conhecimentos que nós adquirimos através da leitura da palavra. Então, por isso é importante você querer e desejar ler a palavra. Ah, professora, mas às vezes eu estou começando a ler, eu canso, me dá sono. Leia a palavra, nem que seja todos os dias um pouquinho, e você vai a cada dia mais tendo esse prazer. Deus vai colocar no seu coração, porque só a atitude de você querer ler a Bíblia, Deus ele está vendo isso e vai colocar esse desejo no seu coração, e você vai aprender tantas coisas que vai te trazer sabedoria, que você vai querer cada dia mais conhecer mais do nosso Deus. Então, crianças, na Bíblia existe uma promessa de Deus para aqueles que amam a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos ler lá em Salmos 1, verso de 1 a 3. Fala assim, vou colocar aqui na tela, tá bom? Mas você também pode ler na Bíblia. Fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ímpios, pecadores e zombadores. Ímpios são aqueles que não acreditam em Deus e faz só atitudes pecaminosas. Esse é o ímpio. Pecadores são aqueles que não agradam a Deus em suas atitudes, certo? Lembra o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, eu vejo, eu falo, eu sinto e faço e escuto que não agrada a Deus. Então isso é pecado. Então todas as atitudes que desagradam ao nosso Deus faz parte do pecador. Então o pecador são aqueles que fazem coisas que não agradam ao nosso Deus. E escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que zombam de Deus, que não acredita nele, então tira sarro das coisas de Deus e não acredita na palavra de Deus. Esses são os escarnecedores. E qual que é o problema de você ter amizade com esse tipo de pessoas? Quando você fica só num ambiente que tem
esse tipo de pessoa, você faz questão de ter amizade com essas pessoas, essas pessoas acabam seduzindo você para fazer atos que não agradam ao nosso Deus. Claro que, se você for uma luz, se você tem amigos dessa forma, que não acreditam em Deus, que zomba de Deus, mas você é luz e você tenta mostrar para ele que ele está errado, ótimo, amém, glórias a Deus por isso, que você está sendo luz para ele e está dando bom testemunho da palavra de Deus. Mas, se essas pessoas zombam de Deus, não acreditam em Deus, e eles acabam te seduzindo para fazer também coisas erradas, coisas pecaminosas, daí é o problema. Por isso que a Bíblia, ela orienta e fala assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, ok? Que você pode aconselhar ele, mas não pode ouvir os conselhos deles, porque não são bons conselhos. Não imita a conduta dos pecadores, ou seja, não vai fazer o que eles fazem. Nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, estão lá uma roda zombando de Deus e você vai lá sentar e também vai só ouvir. Então, é complicado você estar numa roda que está zombando do seu Deus, aquele que te deu salvação, aquele que te deu a vida eterna, aquele que cuida de você. Não é verdade? Então, tem que tomar cuidado com isso. Daí o verso 2 fala assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e noite. Ou seja, você tem compromisso ali com Deus, você ama Deus e medita na sua palavra. É como, você que medita na palavra e ama a palavra do Senhor, é como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Ou seja, essa é a pessoa, aquele que ama a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, aquele que tenta, porque nós somos falhos, mas você tenta e busca melhorar cada dia, você irá crescer, a sua árvore vai ser plantada à beira das águas correntes e você vai dar fruto no tempo certo. Ou seja, tudo que acontecer na sua vida vai ser no tempo certo. Deus vai te dar sabedoria para você falar no tempo certo e você vai ser uma criança sábia nas mãos do Senhor. Vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. E tudo que essa pessoa, tudo que ele faz prosperará. Ou seja, tudo que você fizer, criança, irá prosperar. Você vai ser uma bênção. Aonde? Na sua escola. Você vai ser bênção na sua casa. Você vai ser bênção aí no seu futuro, que um dia você vai escolher uma profissão, um dia você vai ter uma família. Todos os seus caminhos vão ser prósperos e Deus, ele vai te usar. Então, essa é uma promessa de Deus em relação a isso. Então, vale a pena, é o caminho, você meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. O nosso versículo de memorização, ele está em Salmos 1, 2b, que diz assim: o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Olha que bênção! O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e noite. Amém? Que você possa ter esse prazer de ler a palavra de Deus. E que, quando você for ler a palavra de Deus, ore sempre a Deus antes, para que Deus revele para vocês coisas maravilhosas da sua palavra. Amém? Vamos agora então explorar as Escrituras. Amém? Como investigador. Vamos lá, pega a sua Bíblia. Essa lição, ela nos dá duas passagens. Uma em Salmos e outra em Lucas. A de Salmos nós fizemos a reflexão, que é Salmo 1, versos de 1 a 3. E Lucas está na passagem no capítulo 1, nos versículos de 5 a 14. E é uma passagem muito importante que mostra que uma pessoa servia ao Senhor, meditava na palavra de Deus, servia a Deus e Deus honrou a sua vida.
e deu um presente para ele, que ele esperava muito, ele e a sua esposa, mas achava que não tinha mais jeito, que eles não iriam receber mais essa bênção. Sabe quem é? É Zacarias. Isso mesmo, Zacarias. Zacarias, a Bíblia fala que ele era um sacerdote e servia a Deus no templo lá em Jerusalém. Então, algumas vezes ele ia lá no templo, alguns dias, e depois retornava para sua casa. E por que fazia isso? Sabe por quê? Naquela época, só para você ver o tamanho dessa magnitude, naquela época tinha aproximadamente 20.000 sacerdotes em todo o país. Isso mesmo. E era dividido, esses sacerdotes, em turnos. 24 turnos. Que eram grupos, cada turno tinha 1.000 sacerdotes e eles serviam. Olha aqui a foto na tela do templo. O templo era enorme, não é verdade? E eles serviam a Deus lá no templo, administrando o templo, ensinando a palavra de Deus, porque lá eles recebiam muitas e muitas pessoas e orientava, né, a palavra através da palavra de Deus, ensinava as pessoas. Então, era um trabalho maravilhoso. Então, Zacarias, ele servia a Deus no templo. Era uma pessoa que adorava a Deus, que meditava na palavra de dia e de noite e que ensinava a palavra de Deus. Ele dava um bom testemunho. Ele dava um bom testemunho para os seus vizinhos, para a sua família. Então as pessoas olhavam para ele e sabia que ele era uma pessoa diferente, que ele era um servo do Senhor. E um bom testemunho sempre é bom nós darmos às pessoas que estão ao nosso redor. O que é um bom testemunho? O que você pode pensar? Quando as pessoas olham para mim, como que ela me vê? Ela me vê talvez fazendo coisas erradas, fazendo coisas certas, falando palavras feias. Então, quais são as suas atitudes? Qual é o testemunho que você está dando às pessoas que estão ao seu redor? Então, isso é importante. Então, Zacarias, ele dava um bom testemunho para os seus vizinhos e para a sua família. Zacarias, ele tinha uma esposa que se chamava Isabel. Sabe, essa Isabel, ela era prima de Maria, mãe de Jesus. E esse casal, eles tinham casados, já eram idosos e eles nunca tiveram um filho. Então eles tinham um desejo de ter um filho, mas pela idade avançada, eles já tinham se conformado que não poderia mais ter filhos. Hoje, muitos casais optam por não ter filhos e não é criticado, né? É uma opção, mas nos tempos bíblicos, quando uma mulher não tinha filhos, ela era desprezada pela sociedade ali. Então, Isabel, ela sabia que tem coisas que não dependem de nós, depende de Deus, que são os milagres, né, que acontecem na nossa vida. E nem por isso Isabel, não tendo filhos, ela deixou de servir a Deus e adorar a Deus, mesmo sendo desprezada, né? Porque naquela época ela era desprezada, mas ela continuava adorando a Deus. E o seu esposo Zacarias continuava servindo a Deus e adorando e ensinando, porque Deus, ele dava para ele algo especial, uma paz, uma alegria, porque eles estavam fazendo a vontade do Senhor. Isso é importante, fazer sempre a vontade do Senhor. Mas nós sabemos que para Deus todas as coisas são possíveis. Não existe nada impossível para Deus. E Deus, ele fez esse milagre na vida de Zacarias e de Isabel. E deu um filho a eles. E sabe como aconteceu isso? Um anjo apareceu para Zacarias e disse assim: "Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Sua esposa ficará grávida e o filho de vocês se chamará João." Então, mesmo o casal tendo uma idade avançada, sendo idosos, Deus, ele honrou, porque deu esse presente para eles e permitiu que eles fossem pais de João. E João Batista, ele foi escolhido por Deus. João Batista,
ele foi escolhido por Deus para preparar o caminho e anunciar a chegada de Jesus. Então, foi um projeto maravilhoso que Deus teve na vida de João. Um plano maravilhoso, foi um escolhido por Deus. E o que nós podemos aprender, né? Com essa história de Zacarias, de Isabel, com tudo que nós ouvimos nessa aula. Que quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, quando nós temos prazer e amamos a sua palavra e a cada dia procuramos aprender mais do nosso Deus, aprender mais da sua palavra, ele tem uma grande promessa para essas pessoas, né? De fazer um caminho próspero, de dar sabedoria a essas pessoas. Então, nós devemos continuar buscando ao Senhor todos os dias de nossa vida. Amém? Então, vamos concluir então a nossa aula fazendo uma oração ao nosso Deus e pedindo para Ele todos os dias nos dar essa vontade de aprender mais da sua palavra e guardá-la no nosso coração. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pelos ensinamentos da Tua palavra, por termos aprendido, Senhor, com o exemplo de Zacarias, que foi um servo que servia a Ti no templo e fazia a Tua vontade, Senhor, buscava a Tua presença, Senhor. Que esse desejo, Senhor, possa estar sempre em nossos corações, de termos essa intimidade contigo, Senhor. E sabemos que quando fazemos isso, o Senhor nos guia por um caminho próspero, nos guia por um caminho de alegrias, um caminho de paz, Senhor, e que possamos receber isso em nome de Jesus, Pai, que possamos crer, independente da situação, como Zacarias fez, meu Pai, que o Senhor é um Deus que faz do impossível o possível, Senhor, independente das circunstâncias da nossa vida, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe vocês, crianças, e até a nossa próxima aula da IBD. Amém? Beijos. Paz do Senhor.